boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro, em homenagem aos 40 anos do nosso grupo folclórico da Casa dos Açores de São Paulo. Aproveitamos o ensejo para registrar os nossos mais sinceros agradecimentos ao amigo Toninho Paiva, que durante o transcurso dos seus mandatos como vereador pela cidade de São Paulo, foi um grande apoiador da cultura açoriana e, em particular, do nosso grupo folclórico. E a você que nos acompanha agora pelas redes sociais, divulgue o nosso canal do YouTube, compartilhe o nosso link com seus amigos, ativem o sininho para receber as notificações. E seguiremos agora com a nossa programação da tarde de hoje. E dando continuidade aí à nossa série de entrevistas, nessa homenagem aos 40 anos do Grupo Folclórico, agora nós estamos já focando aos atuais componentes que estão conosco aqui. E hoje, conosco, vamos fazer um trocadilho. Ele me entrevistou quando eu fui convidada para participar, e agora eu vou fazer as vezes de entrevistadora dele. Luiz Felipe Fagundes Arruda, conhecido aqui como Luizinho, né, Luizinho? Isso. Está há 16 anos no grupo, entrou com 12 anos de idade e até hoje está aqui conosco, é um membro muito atuante, participou como componente dançando, atua na tocata, quando precisa apresenta, e eu quero que você conte um pouquinho da sua história, como é que você veio parar aqui no grupo, como é que foi? É o quebra-galho, né? Não, na Você verdade... é um multi-homem, um multifacetário. Na verdade, assim, 16 anos são bastante coisa, né? Só que como eu comecei muito cedo, então... é muito aquele sentimento de que eu sempre vivi isso, né? Então, sempre fez parte, né? Até entrei um pouco mais tarde do que alguns colegas, né? Eu digo assim, da minha faixa etária. Mas tudo começou, primeiro, pela folia, né? Então, o meu tio José, ele é cantor da folia há mais de 40 anos e tudo mais. E aí surgiu aquela oportunidade, eu preciso de alguém comigo ali, um substituto, vou chamar o sobrinho. Né? Então a folia meio que abriu o caminho ali para eu estar mais dentro da Casa dos Açores e ter essa transição entre o grupo e a própria folia, porque a tocata da folia era a tocata do grupo também. Sim. Então, né, dando alguns nomes aqui, o seu Normando, o seu Maurício, a dona Ana, né, no violino. E aí, quando teve essa transição, né, eles já eram bem idosos, começaram a sair, os jovens precisavam começar a tocar. Né? Então, uma coisa puxou a outra, na verdade, né? Então... eu entrei no grupo, assim, dançando primeiro, porque eu achava legal a dança, né? Acho que também é o mesmo caminho que todo mundo ali na parte de acompanhar, a dança de fora, segura ali as fitas, né? E depois vai entrando, vai ensaiando com um grupinho mirim, e aí eu fui entrando pro grupo dos maiores ali, né? Até uma hora que eu cheguei, eu tava já no line-up de todas as músicas, assim, foi muito legal, né? Acho que é isso, assim, da parte de início, né, do grupo. E aí, como é que você foi parar na tocata? Então, a tocata foi o seguinte, né? Tendo essa necessidade de tocata na folia, a casa começou um projeto com o governo dos Açores, né, naquela época, de incentivar as músicas, né, os músicos locais ali da Casa dos Açores de São Paulo para terem ali um conhecimento maior, né? Sempre houve um investimento na parte de traje, de conhecimento cultural, mas as músicas eram muito importantes, né? E uma das referências do grupo folclórico da casa é justamente a tocata ao vivo. Sim. Né? Então a gente usar os instrumentos típicos de lá. Exato. Né? Então a gente tem a viola de dois corações, tem os violões clássicos, né? Então o ao vivo da Casa dos Açores no grupo sempre foi muito forte, né? Sempre foi muito reconhecido no Sul, no Rio de Janeiro, né? Em qualquer lugar que a gente fosse. Exato. Sempre fomos muito elogiados nesse sentido. E aí o projeto em si, com o Alexandre, né, o Gabriel, esse pessoal que entraram como professores, depois viraram amigos da casa, viraram componentes, fez com que a gente viesse para a tocata, né? Então, os nossos amigos aqui, né, da nossa época, o Vitor, o Igor, o Yuri, o Eric, né, da mesma faixa etária, todo mundo começou a aprender tudo. Porque quando um faltasse, o outro precisava saber fazer aquilo, né? A viola, o baixo, o bumbo, né? Então, sempre ficou essa coisa da reposição de se ajudar mesmo, assim, de né? Cantar também, eventualmente. De cantar. Então, às vezes, o seu Fernando faltava por algum motivo pessoal, eu ia lá e cantava. Às vezes, meu pai não podia ir, eu ia lá e apresentava. Então, fiquei conhecido assim como esse quebra-galho, mas justamente por querer fazer com que aquilo acontecesse, né? Então, é muito parte desse pertencimento, assim, desse amor pela cultura.
que a gente não veio de lá, né? Os descendentes não vieram de lá, mas a gente sempre entendeu muito o que significava tudo aquilo, né? Em resumo, do tempo que infelizmente já está quase no finzinho, mas Sim. seria um amor pela sua origem? Exato, exato. E assim, só uma breve menção, né? O grupo, a casa, assim, me possibilitou também conhecer aquela terra, né? Conhecer os Açores num projeto muito importante que a gente foi também de tocata, né? E ali, quando eu estive ali, eu entendi o que que era aquele sentimento. O que que é a freguesia, o que que é aquelas ribeiras, né? Aquelas falésias, aqueles negócios. Então, é como você se encontrasse com a sua raiz interna sem mesmo ter conhecido. E aí Então, você tem um pouco de noção do que os seus sentiram quando tiveram que exato, deixar exato. tudo Aí isso para você entende trás. a letra, você entende a música, você entende a dança, o traje, é outra noção. Então eu acho que é muito essa questão de raiz, né? Raiz de saber de quem você é, de onde você veio, né? E o que que te define, né? Aquilo. Então eu acho que a Casa dos Açores além de ser cultural, é um DNA, né? De um povo que está aqui, que veio migrado e tal. Então Sim. é muito importante assim essa E raiz. qual o recado que você dá para quem está acompanhando a gente agora pela internet? Eu espero que o grupo tenha muitos mais, né, assim, tempo de vivência, anos ali de atuação. É uma coisa muito bonita, é uma família mesmo. Então, quem quer conhecer, venha, não tenha medo, não é algo fechado, não é só para descendente. É muito legal participar de uma história que veio, assim, do nosso sangue, do nosso DNA, né, e dar continuidade a isso. Então, parabéns para o grupo, né, e que a gente possa ser próspero aí por muito tempo. Com certeza. Obrigado, Luizinho, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e com certeza pelo seu empenho. O grupo vai ter mais outros tantos 40 anos. Gente, Que assim seja. é isso aí. Fiquem conosco ainda. Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Gustavo, conhecido como Guto. Eu estou no grupo há mais de 20 anos, já passei por muitas lá. Gosto muito das viagens que fazemos pelo grupo, levando nossa origem, nosso sangue, tudo que nossos antepassados fizeram e dançaram, né? Então, poder representar um pouco disso para mim é muito importante. Então, poder viajar e ter essa experiência para mim é muito sensacional, é muito gratificante. E uma pessoa para mim que foi muito importante no grupo é a minha prima Dani, que ela me marcou muito na parte como ensaiadora, então acho que fez eu ser o dançarino que eu sou hoje. Então, é isso, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Paulo da Cruz Alves está há 32 anos no grupo, não é? Exatamente. E veio pela mão aí da minha irmã e do meu cunhado, que eram teus vizinhos ali no bairro de Vila Nova York. Exato. Muito bem. E você não tem nenhuma ascendência açoriana, nem portuguesa, digamos assim, do ponto mais recente, né? Não, entrei, fiquei, gostei, amei e me considero português e açoriano. Muito Então, bom, muito bom. Depois de uma declaração dessa, só ouvindo maravilha. as histórias bacanas, né? Dessa sua trajetória no grupo, né? E eu gostaria de ver com você, em particular, o seguinte, quer dizer, o Grupo Folclórico do Brasil, dos Açores, para além da apresentação em festas típicas e tal, chegou a ser convidado para desfilar no Carnaval de São Paulo, não é? Isso, E você foi um dos componentes, né, do grupo nesse desfile. exato. Poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Foi uma emoção muito grande, porque além de estar representando o grupo folclórico açoriano, né? Foi uma participação maravilhosa, que eu nunca participei, foi pela primeira vez que eu cheguei a participar, com o traje da roupa, todo o grupo, e foi uma emoção muito grande ver aquele público aplaudindo, apreciando, e é uma maneira da divulgação do nosso folclore também, né? Foi uma oportunidade da gente apresentar nosso folclore, assim como a gente faz outras apresentações, exatamente divulgando o nosso folclore açoriano. Pois é, divulgando o folclore açoriano numa das grandes festas folclóricas até, não é? Da Isso. cultura nacional brasileira, na escola Tom Maior, se não me Isso, engano. na Escola Tom Maior, que é a primeira desfile que a gente participamos. Muito bem. E você também contou para nós de uma oportunidade que vocês tiveram de fazer uma apresentação em Guarapuava, é isso? Isso, foi um ano maravilhoso, uma apresentação maravilhosa com o povo de lá. E além da emoção, a gente teve uma emoção também de presenciar, né? O primeiro frio, porque nós saímos aqui de São Paulo numa temperatura boa, ninguém levou muita roupa de blusa ou cobertor, e quando chegamos lá, nós vimos até camada de gelo em cima dos carros, né? Então, foi um
um momento e uma cidade que a gente presenciou. A gente só não viu a neve, mas o gelo em si mesmo, até mesmo para a gente dormir, foi um sufoco difícil. atrás de cobertores para a gente poder se agasalhar, que foi bravo o frio em Guarapuava. Ou seja, essa questão de atuar no folclore, né, tem todo um aspecto bacana de conhecer lugares, de acolhimento, mas também tem essas coisas, né, de um Sim, certo desconforto, né, dependendo da situação, né, exato. mas tudo vale, né, tudo uma experiência, tudo no balanço, senão você não tinha 32 anos de grupo, né? Sim, é uma experiência que, queira ou não, são experiências que a gente ganha, com frio, com calor, seja como for, os lugares que a gente vai, e por conhecer pessoas diferentes também, né? Rever também outros colegas de outros grupos também que chegam a participar. Então é um momento que a gente consegue, vamos se dizer, participar em uma reunião de grupos folclóricos. Interagindo, né? Exatamente. Conhecendo, né? Paulinho, você chegou aí aos Açores, né? Num programa de aprofundamento Isso. nas danças e do folclore açoriano. Conta para nós, assim, de uma maneira rápida, como é que foi esse momento aí? Foi maravilhoso. Eu que nunca tinha andado de avião, foi eu e a Daniela, que na época era ensaiadora, né, se não estou enganado, e fomos para a Ilha do Faial e do Pico. Então lá conhecemos grupos da região mesmo, foi uma atualização também de novas danças, coreografias. Então foi uma experiência maravilhosa. E tantas fotos que eu tirei, que visitamos lá. Pena que aquela época a tecnologia era fraca e perdi muitas fotos lindas que eu tinha tirado nos Açores, na Ilha do Pico e do Faial. Muito bem. Com toda essa história, envolvimento aqui na Casa dos Açores, no Grupo Folclórico, 32 anos dos 40, o que salta, assim, como um saldo dessa jornada toda, assim, para você? Uma é o respeito entre nós, grupo folclórico açoriano, não somente da Casa dos Açores, né, mas também com os demais grupos, como lá nos Açores que a gente participou, lá nós tivemos um grupo lá do Canadá, dos Estados Unidos, grupos estrangeiros que representam também o grupo folclórico açoriano. Então, praticamente é uma família, uma coisa maravilhosa. Então, eu considero a Casa dos Açores, o grupo folclórico dos Açores, também como uma família. Porque 32 anos, desde quando eu iniciei, eu fui bem acolhido e também eu procuro passar tudo isso para as pessoas que não conhecem o grupo folclórico, não conhecem a música folclórica. Então, é uma maneira da gente se sair enriquecido em tudo isso. Enriquecido e enriqueceu, né? Tá bem? Exatamente. Paulinho, muito obrigado. Parabéns pelos seus 32 anos, né? E você é uma das referências aqui do nosso grupo, da nossa história. Muito obrigado, eu que agradeço e de coração ao grupo açoriano. Oi, eu sou a Cauane. Oi, eu sou a Yasmin. Nós somos componentes do grupo folclórico da Casa dos Açores de São Paulo. Fui apresentada ao grupo em 2016, através do João Pedro, que faz parte da Tocata. Eu iniciei as apresentações com o grupo como porta-bandeira e um dos momentos mais marcantes para mim foi a minha primeira apresentação dançando. Uma das pessoas do grupo que é mais importante para mim é a Glauce, nossa coreógrafa, e resumindo em uma palavra, o que significa CASP é aprendizado. Eu aprendi e ainda estou aprendendo muito com o grupo. Feliz 40 anos. E dando continuidade aí à nossa série de entrevistas em homenagem aos nossos 40 anos do Grupo Folclórico, eu estou aqui com mais uma componente ainda presente, Ana Carolina Fagundes Arruda, mais conhecida no nosso grupo como Carol Arruda, também o pessoal chamava como a Ana Arruda, né, que a Glauce comentou, que é assim que ela chama, dentro do nosso grupo, e tem 25 anos como componente. Não é não, Aninha? É. Agora eu quero que você conte um pouquinho para nós aí como é que você entrou no grupo e depois as suas experiências quando você teve a oportunidade não só de aprender um pouco mais a cultura açoriana, quando você esteve nos Açores, enfim. Relata um pouquinho isso pra gente. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, meu amor. Quando eu era pequena, bem pequenininha, eu dormia bastante na casa da minha tia Angélica. E ela já era componente do grupo. Ela tocava bumbo, ela ainda toca, e meu tio Manuel, ele dança. Uhum.
E como eu ficava na casa dela de final de semana, quando ela vinha para o carrão para poder vir para o ensaio, ela me trazia junto. Então a gente ficava lá, era um monte de criança pequena, ficavam aquelas crianças lá, a gente acabava querendo dançar e começou na brincadeira. Você começa a dançar do ladinho, levantar os bracinhos e quando você vê já te dão um traje. E aí você já tá lá dançando junto. Então a gente começa desde pequenininho, assim, você vai aprendendo. Na verdade, antes de entrar no grupo, já vai ensaiando os passinhos. Isso é uma coisa que faz parte, assim, da nossa vida desde que a gente nasceu, praticamente. E foi muito bom, assim, estar no grupo é uma experiência muito interessante, que a gente tem muita oportunidade de conhecer muitos lugares, de levar o nosso folclore para diversos lugares. E o nosso folclore, ele é muito reconhecido, principalmente daqui de São Paulo, assim, a gente vai para os festivais, o pessoal comenta, é um trabalho que tem muita dedicação. E aí, Até porque tem um diferencial, né, Ana? A nossa música é diferente, o É, jeito de dançar é os diferente. trajes são É diferentes. português, mas é diferente. Sim. Tem grupo que você vê que os trajes são todos iguais. A gente tem um cuidado com os trajes, de fazer um estudo, de ver qual que é, deixar o mais fiel possível. Eu acho que isso é muito interessante. E é reconhecido que é importante. E graças a fazer parte do grupo da Casa dos Açores, isso foi proporcionando outras experiências, como, por exemplo, ir para os Açores, que era algo que a gente sempre tem vontade, porque você cresce naquilo, né? Todo mundo falando os Açores, as ilhas e como seria esse lugar, né? Exato. E aí eu tive a oportunidade de ir num curso que a gente fez em 2009, e aí eu fui de novo em 2016. E esse de 2016 eu gostei bastante de participar dessa experiência, porque foi um curso para jovens acho que de 20 a 30 anos, e a gente focou bastante em ver mais a parte cultural e ver como que os Açores desenvolveu, né, ao longo dos anos, porque a gente tem uma visão, por conta de ouvir os nossos familiares falarem e tudo mais, a gente tem uma visão muito dos Açores antigo. E aí, quando você chega lá e você vê que é tudo super moderno, super desenvolvido, é uma emoção muito, muito diferente. Você sente várias coisas. Na verdade, quando o avião tava chegando, assim, que ele já tava para descer, já dá um negócio que parece que, sei lá, você. Cheguei, né? Exato, você tem essa sensação de que você chegou em casa, dá até uma emoção, assim, sabe? É muito, muito. E é um lugar que você nunca, teoricamente, assim, né? Não viveu, Não mas você viveu, viveu mas você sente que faz no parte, seu né? sangue. E aí foi muito interessante, porque a gente viu muita coisa. E é uma visão que você fica o tempo todo na sua mente fazendo um contraponto, sabe? Você fala assim, eu lembro que aqui contavam que acontecia tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que você vê que já é uma coisa super moderna, super bem desenvolvida. Então, assim, é lindo. E fora que lá é muito lindo, né? Então, assim, a própria energia do lugar te mexe com você, assim, é muito. É inexplicável, só indo pra ver. É o paraíso na Terra, né? É. E achei muito interessante, porque teve um momento lá específico que, acho que foi no último dia, a gente estava lá em São Miguel, na praça principal, ali nos arcos da cidade, a gente tinha jantado, e depois a gente saiu para ir na Marina, e tava todo mundo cantando, brincando, e aí a gente começou a cantar o hino dos Açores. E o pessoal que tava lá, às vezes o pessoal nem sabia cantar, e eu super sabia por conta dos Do trabalho aqui na ensaios, casa. do coral, do grupo, as músicas. Eu e um amigo do Sul, Guilherme, que faz parte da Casa dos Açores do Sul, a gente ficava o tempo inteiro cantando as músicas do grupo folclórico, nos passeios. Foi uma experiência muito interessante, assim, a gente teve a oportunidade de ver uma apresentação de um grupo especificamente de São Miguel, que aconteceu, assim, completamente desplanejado, porque a gente estava lá à noite também, e do nada, no meio da praça, Se veio um reuniram, grupo. vamos dançar. Sim, e aí eles puxaram a gente para dançar junto, foi, assim, uma experiência muito, muito, muito gratificante. Eu sou muito grata por ter tido essas oportunidades. Então, para quem está nos vendo aí, qual mensagem que você fala de despedida da sua live? Eu acho que eu acredito que a gente tem que valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso folclore. Às vezes a gente acaba se perdendo na correria do dia a dia. Só que a gente não pode deixar isso morrer, principalmente a gente que é mais jovem, porque depende da gente dar essa continuidade. E é isso, é uma coisa muito importante, é nossa tradição, e acho que a gente tem que cuidar dela. É isso aí, gente. Muito obrigada. Vamos continuar aí que tem mais novidade para vocês. Aninha, obrigada, viu, querida? De nada, imagina. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro, né? Tenho 10 anos de Casa dos Açores, né? Parece que voou o tempo que eu tô aqui e quero desejar os parabéns para casa,
onde eu sou muito feliz, onde eu estou muito bem tratado por todos, né? Eu acho que é uma injustiça eu falar de uma pessoa só, mas todos são importantes para mim. A Casa dos Açores, me sinto da família, mesmo não sendo açoriano, né? Mas me sinto da família. Acho que minha alma tá se tornando. Mas sou muito feliz aqui na Casa dos Açores. E uma das histórias, né, de muitas histórias, há 10 anos, né, aqui da casa, foi a primeira viagem. Para mim foi a mais marcante, onde eu me diverti demais, até que a primeira apresentação fiquei com muito sono e o Gabriel puxou minha orelha. Mas foi bacana, sabe? Foi bacana, foi uma experiência demais, onde me marcou bastante. Dando continuidade à nossa quarta live, da sequência de lives que estamos desenvolvendo em comemoração aos 40 anos do Grupo Folclórico da Casa dos Açores, nós temos agora uma açoriano descendente, de DNA puro açoriano, né? Porque os seus avós maternos e paternos, e o seu pai e a sua mãe são descendentes diretos dos Açores. Nós estamos falando de Ana Carolina dos Reis Jacó, que já há 24 anos, né, desde bebezinha, participa aí do grupo, né, porque a sua família tem um relacionamento histórico com a Casa dos Açores, seja o avô, a avó, os tios, os pais, de ambos os lados, né, uma atuação muito intensa. Então, naturalmente, quando ela se deu por gente, ela estava no meio do Grupo Folclórico da Casa dos Açores, né. Ana, a gente chama de Neguinha porque a mãe também tem um nome, um apelido, né? Que a gente chama ela de Nega, né? Maria Leonilda. Então a gente chama ela intimamente de Neguinha, né? Como é que você, vamos dizer assim, as lembranças mais remotas, né? De você, criança, bebê, em termos do Grupo Folclórico dos Açores? Bom, eu lembro que assim, os meus pais, eles sempre estiveram na Casa dos Açores, né? Ainda mais quando eu nasci. E eu lembro muito quando eu era pequenininha, eu ainda nem tinha entrado no grupo, eu participava dos eventos com os meus pais, né? Ainda lembro daqueles mesões gigantescos da Casa dos Açores. E sempre o grupo folclórico dançava. Eu lembro que eu sempre ficava na beiradinha do palco, sempre com as mãozinhas levantadas, né? Para acompanhar o grupo. Aí eu sempre lembro desses fatos muito marcantes. E também lembro quando eu entrei realmente no grupo, que foi quando o Guilherme construiu, né, criou aí o grupo Infanto Juvenil. Então eu tinha aí por volta de uns 6, 7 anos, que aí realmente eu entrei no grupo folclórico, coloquei a primeira roupinha, que era o sonho de quando eu era criança, né, ver aqueles trajes e tudo mais. Eu também quero um traje. Então, desde pequenininha, então com 7 anos, aí eu lembro que eu entrei no grupo e nunca mais saí, né? Estou aí até hoje. Muito bom, felizmente, não é? E em termos de dança, né, e de música do folclore, qual que te dá mais gosto em dançar, ou cantar, ou ouvir? Eu gosto do Pezinho da Vila. Pode cantar um pouquinho, você lembra, não? Eu com essa minha voz maravilhosa. Não, puxa a primeira parte que eu canto com você. Não que... Eu boto só o pessoal na live pra mim, todo mundo vai desligar e mutar. Não, tudo bem, tudo bem. Mas, e dança? A dança propriamente do Pezinho da Vila? Do Pezinho da Vila eu gosto mais da música mesmo, da letra. E de dança eu gosto dos Bravos. Acho que a maioria de nós do grupo folclórico, a gente é apaixonado pelos Bravos. Acho que por conta das cordas, não sei. A gente acha que é muito... Eu particularmente também acho que é uma das danças mais bonitas que a gente tem. Muito bom. Você também teve a oportunidade de ir até os Açores, naqueles programas de intercâmbio, de aprendizagem, né? O que marcou essa viagem aos Açores, assim? O que marcou principalmente foi aquela questão, né? Como eu sempre estive aqui na Casa dos Açores, a gente só via por fotos o arquipélago dos Açores. Então você não tinha dimensão de como que era a ilha dos meus avós, né? De onde eles vieram. Então quando você pisa na terra dos Açores mesmo, e eu pisei em São Miguel, é algo que te traz várias lembranças, né? De como os nossos avós vieram para cá. Cada um com a sua história, com a sua maneira, né? Então, eu tenho aí 2 histórias totalmente diferentes uma da outra, né? Então, meus avós paternos, eles já vieram para cá casados e com família, já tinha a minha tia mais velha de lá. Os meus avós maternos, não, eles vieram cada um de um lugar diferente e se conheceram aqui em São Paulo.
Então você meio que vem vindo, né? E você olha assim, os açorianos que vieram nessa época, eles foram muito guerreiros, né? De vir uma terra desconhecida e você chega e fala assim, nossa, que terra maravilhosa, como vocês deixaram isso daqui? Mas isso é fácil pra gente hoje pisar lá e ver que terra maravilhosa, né? Pra eles não era tanto assim, né? Na Passaram época, né? pra época não, muitas dificuldades e tudo mais. Então, parece que vem resgatando as histórias que eu escutava dos meus avós conversando com a gente, né? Que a gente tem sempre essa conversa. Então, você vê sentimento, às vezes, muito de alegria, por exemplo, do meu avô materno, que sempre amou os Açores. Ele leva os Açores, até quando ele morreu, ele foi, né, firme e forte. Agora você veja a minha avó, a tristeza que ela tem de falar dos Açores. Então, vem um misto de emoções, né? Então, isso marca muito quando você pisa na terra dos Açores. E outra, agora falando mais pro lado do programa mesmo, algo que me chocou foi que a gente fez realmente um intercâmbio, né? Então foram algumas casas dos Açores, então foi do Rio de Janeiro, foi de São Paulo, Canadá, Santa Catarina e Uruguai. foi do América do Sul. Isso, foi mais América do Sul. E quando você vai lá, a gente teve intercâmbio com pessoas que eram açorianas e pessoas que também eram imigrantes nos Açores, né? Então tinha gente do Canadá, Finlândia. E você vê que realmente os jovens, nós aqui em São Paulo e também nas outras casas dos Açores, a gente mantém muitas tradições, a gente tem orgulho de dançar. E quando você chega lá, para eles é algo que eles não dançam, eles não mantêm muito a cultura, esse ato de dançar. Então você fica assim, algo que pra gente é muito natural, né? Você chega e fala assim, ah, eu danço, eu gosto. Para eles é meio que diferente esse pensamento. Então, para mim foi um choque bem grande. Você evoluiu nessa relação e hoje dá um apoio na parte de ensaios, né, a Glaucio, Sim. né? Tá sendo uma experiência interessante nesse sentido? Sim, tá sendo bem diferente, né? Porque quando você tá dançando, às vezes a gente tem aqueles comandos, né? Então é muito diferente como a gente faz. Você tem que dançar e você tem que antecipar para ajudar os outros para você conseguir os passos. Mas é algo muito gratificante, né? Que eu falo, tem aí já uma história aí de grupo folclórico e com toda a certeza quero que pelo menos o meu pequeno também continue. Então, Seu filhotinho, né, que também está aí acompanhando a mãe e possivelmente, se Deus quiser, integra o com grupo toda daqui a alguns certeza. anos. Bom, é isso, Ana Carolina Jacó, e com o seu testemunho dessa experiência. Muito obrigado, Ana. Obrigada a vocês E pelo vamos em convite. frente por mais 40 anos. Vamos se que Deus acabe a pandemia, né? Pra gente começar logo a dançar. Tá muito bem. Olá, meu nome é Gabriela. Bom, meu tempo de permanência no grupo foi quase a vida toda. Eu comecei bem de pequenininha, entrei e saí por diversas vezes, mas quando a gente tá na veia, né, é difícil. Um momento marcante era nossas viagens para o sul, né? Quando tinha os festivais, era o momento mais gostoso, onde a gente separava as roupas, onde chegava o ônibus na sexta-feira para a gente ir embora. Era o momento mais marcante sempre para mim. Uma pessoa marcante não tem uma. Na verdade, para mim, tem diversas pessoas. Mas de uma pessoa que eu lembro muito é a Lurdinha, que ela vivia atrás da gente, a gente era adolescente, e às vezes chegava, às vezes com uma unha diferente, com uma cor diferente, ou se não chegava com um brinco, com um anel, e ela sempre com uma sacolinha, ou se não com uma acetona pra tirar. E era muito, muito legal, muito interessante isso. E a minha tia Hilda, né, que é uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa assim que sempre me incentivou, que sempre estava ali comigo, e é uma pessoa que praticamente me criou. Então é uma pessoa que eu sou apaixonada, que eu tenho a minha enorme gratidão por ela, me incentivou, que sempre estava ali comigo, e é uma pessoa que praticamente me criou. Então é uma pessoa que eu sou apaixonada, que eu tenho a minha enorme gratidão por ela, e eu amo ela demais. Então, elas são duas pessoas que realmente marcaram minha vida, sempre no grupo, né? E assim, o grupo para mim é uma família, né? Para mim é minha família. É onde eu cresci, aonde acho que eu aprendi grandes coisas, é onde eu sinto falta, é onde eu resgato as minhas raízes. É onde eu sinto o cheiro
dos meus avós, que já não estão mais aqui comigo. E é um lugar, assim, maravilhoso. E para mim eu sinto muita falta. E é isso. E dando continuidade aí à nossa quarta live em comemoração aos 40 anos do nosso grupo folclórico, eu estou aqui com mais 2 componentes que ainda estão atuantes e nos auxiliam muito nesse trabalho da continuidade da tradição açoriana, que é o Gabriel Henrique dos Santos Laudino e a sua esposa Juliana Turato Dias Laudino. Boa tarde para vocês, meus amores. Obrigada por vocês terem vindo e vocês estão no grupo praticamente há 17 anos, entraram em 2004 e ela em 2006, e estão aí conosco até hoje. E aí eu gostaria de saber de vocês, o Gabriel na parte da tocata e a Ju para compor como componente e auxiliar na parte dos ensaios, a Glauce, né? E eu gostaria que vocês contassem, Gabriel, você começando, falando sobre a sua experiência, como é que você veio parar no grupo, quem te trouxe, como é que vocês chegaram aqui. Vamos lembrar aqui, rememorar, né? Primeira coisa, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer, né, participar dessa comemoração, dessa atividade, dessa festividade. Em 2004, aproximadamente, eu estava no último ano do ensino médio, né? Fazia aula de violão, aulas particulares na região de Ermelino, Matarazzo, São Miguel, eu moro ali na região de São Miguel, com o Alexandre Matos. Sim. E o Alexandre Matos comentou comigo, né, de um amigo dele que fazia parte desse grupo folclórico, na época tocava violino, que é o Lázaro, né, e que havia a necessidade de alguém que tocasse cavaquinho, que era um instrumento típico da cultura portuguesa, enfim. Depois, em pesquisas futuras, a gente acabou descobrindo que era mais continental, né, da musicalidade do continente mais do que dos Açores. Mas na época, né, chegou até mim esse convite através do Alexandre, que era o meu professor de violão, e do Lázaro, que era um violinista aqui da tocata. E aí o Alexandre comentou comigo, ele até veio na época, fim de 2004, mais ou menos, ele participou, ele assistiu um dos ensaios, ele me trouxe, fez esse acompanhamento aí, e aí eu comecei a participar, foi mais ou menos uma época bem concomitante com o Marcos Sabo, que é o outro músico aí, né? Que participou da tocata. Vai participar aí também, Com que participou certeza. da tocata também. E aí, mais ou menos um ano depois, já, né, nós já fomos numa festa Açor, e houve a possibilidade e o convite de alguém que se tocasse bandolim, que era um instrumento mais melódico, acompanhando as melodias dos cantadores e tal. E aí eu me lembrei do Alexandre Matos, que era, por acaso, foi justamente essa pessoa que fez esse esse intermédio. E aí, mais ou menos 2005, 2006, nessa virada de ano aí, o Alexandre começou a participar também. Então éramos o Marcos, o Alexandre e eu. E aí nós começamos com alguns projetos de educação, né, para fomentar a musicalidade de quem na época era criança, era mais jovem, enfim, né? Próximos frutos aí para que participassem do grupo. Que aí foi o caso justamente do Luizinho. Isso, né? Exatamente. Do Igor, do Yuri, do Eric, do próprio Vitor, Todos né? esses que já estão adultos, grandes aí participando dessa gravação, né? Tem essa noção aí de musicalidade, de filmar, de todas essas questões. Na época eram crianças, eram no início da adolescência ali que nós faziam parte do projeto. Tá. E a Ju veio como, Ju? Isso, eu vim por conta dele, né, que a gente começou a namorar no finalzinho de 2006. E aí eu comecei, estava um pouquinho resistente para dançar, mas acompanhava sempre, estava sempre nas festas do Divino, na barraca, trabalhando. E aí depois de um tempo, comecei a dançar e aí a gente não parei mais, né? Eu gostaria que você falasse, Gabriel, um pouquinho sobre o projeto musical e que teve até uma gravação de um CD, né? Vocês participaram aí num projeto com o pessoal do Espírito Santo. Conta rapidinho isso pra gente. Sim. Isso foi meados de 2010, ali, 2009, aquele período. A Fabiane Passamani, na época, era a secretária de Cultura da cidade de Viana, do estado do Espírito Santo. E ela, na cidade de Viana, fez todo o resgate, né, da cultura e da presença de açorianos ali naquela localidade, né, de descendentes de açorianos naquela localidade. Nesse resgate, né, da questão culinária, da questão cultural, musical, ela fez o contato com a Casa dos Açores, e aí houve essa possibilidade, essa ideia de se gravar um CD, com cantores locais, né, com cantores populares locais, que era o Amaro Lima e alguns outros cantores ali da época,
com músicos aqui da Casa dos Açores. Então, no ano de 2011, mais ou menos, nós fizemos essas gravações aqui, por acaso, neste mesmo espaço, né? As A vozes... biblioteca virou estúdio. Exatamente. As vozes foram gravadas lá no Espírito Santo e os instrumentos foram gravados, as trilhas, né? Aqui nesse mesmo lugar que nós estamos, há exatos 10 anos atrás, 2011 mais ou menos. Então esse é um lugar que tem muita história para contar, nesses livros aqui. Se os móveis falassem, se os com móveis certeza. falassem, né? Enfim. E aí no ano de 2012, né, foi lançado esse CD, esse material, a Sorianidade Capixaba, né? E os meninos também que faziam parte do projeto, e aí eu volto já na questão do projeto musical. Então, os que eram nossos alunos se tornaram músicos junto conosco, né? Quem eram os nossos alunos que gravaram esse CD junto conosco? Então, o Igor, o Yuri, o Eric fizeram parte dessa gravação, o Luizinho que está aqui também, fizeram parte dessa gravação. E o lançamento foi em 2 etapas. Primeiro, em Viana, então nós fomos a um teatro na cidade de Vitória, fizemos esse lançamento na localidade, né? Para quem interessava o lançamento do CD, o alvo, né? Que eram justamente os moradores ali de Viana, de Vitória, enfim. Depois fizemos o lançamento também lá nos Açores. Então nós tivemos a oportunidade em 2012, né? Ali por fevereiro, mais ou menos, nos preparando nos ajustes finais, e em maio Para estarem lá nos Açores e apresentar tive lá. a oportunidade numa parceria junto com o MINC, né, com o Ministério da Cultura na época, com o Fomento Federal, aí nós fizemos esse lançamento. Só para a gente encerrar, né, que já está no nosso tempo, mas a emoção de você ter podido ir aos Açores, conhecer aquela cultura que você defendia aqui, com tanto carinho, sem ter ascendência, porque vocês não são de ascendência açoriana e tem muito carinho. Inclusive, as filhas de vocês, elas cobram, né? Querem também participar, querem estar com vocês no grupo. Me diga aí rapidinho. Nós temos... Quer falar um pouco da Lívia? Tá bom. Nós temos 2 filhas, a Lívia de 7 anos e a Isabela de 3 anos. A Lívia tem uma memória afetiva muito próxima, né? Da casa dos Açores, né? Da participação das pessoas, do lugar. Nós subimos aqui no salão agora há pouco, ela lembrou, pai, a gente se trocava ali, eu ficava brincando com outras crianças ali, então é muito importante para o desenvolvimento da criança, acho que isso é muito importante, né? E o prazer também dela, né? Ela sente, assim como nós sentimos esse prazer de estar aqui, e ela também sente esse prazer de estar aqui dançando. Agora o Gabriel, né, não toca mais, mas ele está dançando junto, e ela gosta de dançar com o pai, ela curte muito estar aqui. Que barato, hein? Deixou de tocar para dançar, hein, Gabriel? Olha toda essa questão do divino, né, que você disse, da importância de ter ido lá, só para finalizar e não me estender muito, mas a questão de você vivenciar, né, a fé das pessoas na questão do divino, na questão do Santo Cristo, né? Você vê aquelas procissões. A importância para eles, exatamente. E aí tudo é ressignificado, né? Tudo quando você vê as pessoas aqui da Vila Carrão, fazendo ali a festa do divino, e você está lá nos Açores, você está ali em loco, vendo aquelas pessoas que fazem aquilo há centenas de anos, né? E aí você entende melhor o que é a fé, o que é a participação, o que é todo o envolvimento que a Casa dos Açores de São Paulo tem. Meus queridos, muitíssimo obrigado por vocês compartilharem com a gente esse momento, a experiência de vocês no grupo. Em nome da casa, agradeço pela dedicação, pelo tempo que vocês dão a essa riqueza de folclore. E agradecemos aí a presença de vocês que estão nos acompanhando. Continue conosco, que tem muito mais histórias aí. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Valeu. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela. Eu faço parte dessa história. E um momento marcante para mim foi a viagem para Santa Catarina, que foi a primeira viagem, né, que eu fiz com um grupo folclórico. E uma palavra que representa para mim muito é tradição. A minha avó fez parte, o meu pai também fez parte, eu tô fazendo parte agora. E eu vou passar essa tradição para os meus filhos, para os meus netos, e assim sucessivamente. Um beijo. Para encerrar a 4ª live dessa série de apresentações em comemoração aos 40 anos do Grupo Folclórico da Casa dos Açores, ninguém melhor do que Gláucia Arruda Paz Moreira, que desde bebezinha praticamente já se apresentava com o grupo,
pelas mãos da sua mãe, né? E que, portanto, está praticamente nesses 40 anos juntos Uns 40 com o anos, grupo, né? desde pequenininha. Glaucio, você, portanto, tem toda essa trajetória, né? Todo esse envolvimento. Como é que você, vamos dizer assim, aprofundou e se manteve tão ativa nessa história, nessa trajetória ao longo desses 40 anos? Deixa eu voltar só um pouquinho lá no começo, né? Porque antes não tinha o mirim, né? E eu sempre, minha mãe desde pequenininha, desde que eu me entendo por gente, eu tô aqui na Casa dos Açores, participando de Festa do Divino. A Festa do Divino começou em 75, né? Eu sou de 75, então desde que eu me entendo por gente, eu tô aqui na Casa dos Açores, mas como não tinha o mirim na época, aí o que que eles fizeram? O grupo dançava e eu e o Denis, a gente participa, como não tinha o mirim, a gente ficava nas pontinhas. O grupo dançava e a gente ficava ali, dançando, fazendo uma graça, e acabava que dava certo, as pessoas gostavam e foi assim. Aí fui crescendo, crescendo, aí fui entrando na roda, depois fui para os Açores, fiz curso, me tornei ensaiadora em 92, né, que foi o ano que eu fui fazer o curso de animadores culturais lá nos Açores, e assim estou até hoje. E o que que explica, vamos dizer assim, esse desejo e essa continuidade no grupo? Onde é que está esse ponto assim mais importante que te envolve, te mantém? Você casou, você continuou, você se dedica, você hoje é a principal ensaiadora. O que move isso? Toninho, é amor. Amor, amor e amor. Não tem o que falar. Eu dedico, sim. São todos os domingos aqui na casa. Tudo. Para mim, minha vida, eu não vejo minha vida sem a Casa dos Açores. Sem o grupo folclórico, sem estar aqui presente. Casei, sim, já faz 12 anos, mas não porque eu casei, ao contrário, eu trouxe Giovanni, né, para o grupo folclórico e assim, eu não me vejo sem estar aqui na Casa dos Açores. E o folclore em si dos Açores, as danças, as músicas, o que é que elas trazem para você, assim, em 2, 3 palavras? Memória, memória. Porque quando eu era pequenininha, minha mãe falava, né, minha mãe, minha avó, dos trajes, das roupas, por que que dançava daquela forma. E é o que eu acabei de falar, é amor e se resume a isso, não tenho o que falar. É amor e eu comecei a me interessar desde pequenininha, fui procurar, fui estudar, fui fazer o curso várias vezes. E é isso que me mantém, é o amor à cultura e às tradições. Você acabou virando uma referência no ambiente do folclore português, né? Mesmo continental, todo mundo te conhece. Como é que você, vamos dizer assim, como é que você vê, ou como você enxerga, como eles veem o nosso folclore, né? Essa dedicação, vamos dizer, essa coisa específica, né, do folclore açoriano. E isso é legal, Toninho, porque no começo, assim, até os grupos de fora, né, não digo só dos Açores, hoje eu tenho contato com todos os grupos açorianos do Brasil e de fora, mas o que você falou aqui dos outros grupos folclóricos, realmente. Primeiro, porque eu tô desde pequenininha, né? E a Casa dos Açores ia dançar nas diversas casas, e a gente acaba fazendo essa amizade, e o que é muito legal. A gente conversa, a gente tem convites para ir através dessa amizade que formou, né? E isso é muito legal. Eu mantenho contato com praticamente gente de todos os grupos folclóricos. É o que você falou, virou uma referência, né? Porque eu tô desde pequenininha. Então você virou uma folclorista, né? Você é uma pessoa que encarnou essa questão amo o que eu faço. do folclore, né? Eu e viagem para outros estados, outras comunidades, quer dizer, o que você lembra de bacana nisso, em termos da acolhida, do envolvimento, muito da legal. reação das pessoas? Muito legal, Toninho. A gente teve a oportunidade de ir com o Grupo Folclórico Rio de Janeiro, Santa Catarina, enfim, todos os estados, é muito legal, muito legal. E é o que você falou, virou referência. Você é da Casa dos Açores de São Paulo, que legal. E a amizade continua. Então, numa palavra, em relação à tua experiência no folclore açoriano, o que você diria, além de amor? É minha vida, Toninho, minha vida. E a mensagem que eu deixo para todo mundo, né? Mantém suas tradições, suas raízes, por mais que seja difícil, porque a gente se dedica, é uma vida que tem aqui, então é isso, é minha vida hoje. Muito bem, com uma declaração, né, dessa, né, o folclore do açoriano, né, essa trajetória que ela tem, é a vida da Glaucia. Eu, Natália, e a minha filha Giovana fazemos parte dessa história. E hoje, o que o grupo representa para mim
é família e eu tenho gratidão. Meu nome é Simone de Arruda Nunes, sou filha do José Manuel Pereira de Arruda e nós dois fazemos parte dessa história, com muito orgulho e com muito amor. Olá, me chamo Thaís, estou no grupo folclórico desde 2004, 2005 e faço parte dessa história. Encerrando o nosso quarto encontro, estamos focando aí com as pessoas que, mesmo com vários anos de dedicação ao grupo folclórico, ainda continuam conosco, não é? E nós vamos encerrar esse nosso encontro com Regina Maria dos Reis Rodrigues, né? Ela que também é açoriana de DNA puro, de pai e de mãe, né? E que tem uma bela história de vínculo com o grupo folclórico através dos seus 3 filhos, né? Regina, obrigado por ter vindo, né? Você, ao longo desses 20 anos, tem atuado mais especificamente na tocata, né? Sim, na tocata. O que você conta dessa dinâmica da tocata em si, né? Porque assim, você tem o pessoal bailando, você tem o pessoal tocando, tem o pessoal cantando, e às vezes ali acontecem determinadas coisas que rapidamente, né? Tem um errinho, um deslizezinho. E como é que é essa reação do grupo de maneira que eventuais probleminhas, né, não prejudiquem o dançar do grupo e até chega ao público? O que a gente faz é tentar fazer com que todo mundo volte para o mesmo tom e para a mesma marcada, para que o grupo continue na marcada certinha da dança. Uhum. E isso acontece uma vez ou outra, não é? Uma vez ou outra. Uma vez ou outra acontece. E se não tomar cuidado rapidamente, você pode comprometer toda uma apresentação, né? É um momento de união e de alerta, né? Ficar esperto ali. Tem que ficar todo mundo esperto para que ninguém saia fora, né? Perfeito. Você, naturalmente, chegou ao grupo folclórico, a tua família é muito ligada à Casa dos Açores, à Festa do Divino. Tenho certeza que antes de envolver ou entrar no grupo, você já estava envolvido na Festa dos Açores, né? Da Festa do Divino. E você teve 3 filhos, né? Que desde pequenos se envolveram muito, né? Com a questão do grupo, da folia do divino, da tocata. O que você poderia contar sobre nós, sobre essa experiência de 3 filhos pequenininhos envolvidos na cultura e na Casa dos Açores e no grupo folclórico tão cedo? Eu fui para a folia por causa dos meus filhos. Meus filhos eram pequenos. O Yuri tinha, na ocasião, começou pelo Igor. O Igor tinha 3 anos, depois veio o Yuri. O Yuri também pequenininho, e eles queriam ir na folia, e eu acabei indo. E em seguida para o grupo folclórico. Como eles eram pequenos, eu acompanhava. Então acabou indo, acabei participando da tocata, né? E foi. Os meus 3 filhos. 2 dançavam, que era o Yuri e o Igor. O Eric participava da tocata. Aí, como a tocata, nós não tínhamos pessoas que tocassem viola. Aí eu acabei colocando eles numa escola para poder aprender, para que a gente melhorasse a tocata. E realmente foi. Aí veio o projeto musical da Casa dos Açores, né, onde o Alexandre veio para aprimorar eles. E aí o Igor passou a fazer parte da tocata, o Yuri continuou dançando, mas também aprendeu a tocar guitarra portuguesa para ir para a folia e continuou. O Igor foi o que mais focou, que hoje ele acompanha fados, artistas de fados que venham de Portugal para cá, ele acompanha, que é uma paixão dele. E o Yuri acaba ficando mais afastado, mas quando precisa, ele também vem. E agora você acha que essa educação musical, essa participação, foi importante para a formação deles como pessoas, como cidadãos? Ajuda muito, né? Uhum. Conhecer a cultura dos avós foi uma paixão deles muito doida, porque eles sempre foram assim, apaixonados pelos avós. Hoje nós não temos mais meu pai, mas nós temos a minha mãe. E meus 3 filhos são apaixonados pela avó. Então, essa cultura fez assim eles se aproximarem muito deles.
E os 3 já foram aos Açores? Ou apenas... Só o Yuri que ainda não. O Mas- Eric já foi 2 vezes, o Igor foi uma, num lançamento De um CD, de um CD foi que feito teve com do a Espírito tocata, Santo. feito foi a parte musical da tocata da Casa dos Açores e as Isso. vozes do pessoal de Viana, né, no Espírito Isso Santo. mesmo. Uhum. E o Yuri ainda não foi. Sei. Agora, já que você atua na tocata, né, na parte mais do coral, né, você tem uma música assim que você goste bastante, assim que você se arrepia, que você se emociona? Chamateia. Chamateia, né? A minha paixão. No berço, Que ainda encerra, lembro as brumas desse canto, uma coisa assim. Isso. No Eu Maralto lembro- dessa terra. É, né? eu lembro do meu filho, pequeno ainda, sentado na calçada com violão, tirando essa música no violão. Pequenininho, tipo pequeno. quantos anos? O Igor deveria ter uns 12 anos. 12 aninhos, né? É uma imagem que você Muito guardou, lindo. tocando. Guardei muito. Então, toda vez que eu ouço essa música, eu acabo lembrando muito dele. Muito bom. Então tivemos aqui a presença, o testemunho aqui da Regina, especialmente no envolvimento dos 3 filhos. Encerramos então esta 4ª live e convidamos vocês para a nossa última live no dia 11 de dezembro, às 15 horas, sábado. E será uma live diferente, porque nós teremos a apresentação do coral, da dança, né, do grupo e da própria tocata, né? E faremos uma homenagem através do repertório para as 9 ilhas dos Açores, né? Então esteja conosco e obrigado pela atenção. Obrigada. Foi um prazer estar aqui Muito obrigado. e vamos continuar. Vamos né? continuando aí por mais 40 anos. Isso daí.
corre-me basalto negro, no coração a ardência das caldeiras. O mar imenso me enche a alma, tenho verde, tanto verde, tantas pratas.